Enem 2016, uma questão de termoquímica, lei de Hess. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Você tem aí 3 mols de C2H2 produzindo benzeno. A energia envolvida neste processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Na primeira reação, você tem a combustão do acetileno, produzindo CO2 e água. E na segunda reação, você tem a combustão do benzeno, produzindo também CO2 e água. Ele pergunta a variação de entalpia do processo de trimerização do acetileno, produzindo benzeno, em quilocalorias, para a formação de 1 mol de benzeno é aproximadamente, ou seja, é mais próxima de. Então temos aqui uma questão clássica de lei de Hess. Como funciona a lei de Hess? Na lei de Hess, nós temos o que a gente chama de equação global, que é a equação que ele quer que você encontre o ΔH. No caso aqui, ele quer o ΔH da reação de trimerização do acetileno, que é o etino, o C2H2, produzindo benzeno, que é o C6H6. Ele quer o ΔH dessa reação. Para você encontrar o ΔH dessa reação, ele deu 2 outras reações. A combustão do acetileno, produzindo CO2 e água, é uma reação exotérmica, ΔH negativo, liberou 310 quilocalorias para cada mol de acetileno, e também fez a combustão do benzeno, também produzindo CO2 e água, também reação exotérmica, liberou 780 quilocalorias para cada mol de benzeno. Então, como é que funciona a lei de Hess? Você tem que transformar as equações dadas na equação global. Em outras palavras, eu tenho que transformar essas equações que eu escrevi com um pincel preto na equação que eu escrevi com um pincel azul. Para isso, você compara cada equação com a equação global. Vamos lá. Qual é a substância que está na primeira equação e também na equação global? É o acetileno, que é o C2H2. O que é que eu tenho que fazer com essa primeira equação para que daqui a pouco, quando eu somar as 2 equações dadas, eu obtenha a equação global? Veja que eu preciso de 3 mols de acetileno no reagente. Aqui tem 1 mol de acetileno no reagente, já está do lado certo. Eu quero o acetileno no reagente, já está do lado dos reagentes, mas a quantidade não está certa. Eu quero 3 mols, aqui só tem 1 mol. Então eu vou apenas multiplicar por 3 essa primeira reação. Não vou inverter, vou manter, deixar do jeito que está, mas eu vou multiplicar por 3. Por que eu não vou inverter? Porque eu quero 3 mols de acetileno no reagente. E o acetileno na equação 1 já está no reagente. Só que eu quero 3 mols, como só tem 1 mol, eu vou multiplicar por 3. Ok. Então a primeira reação eu já sei que vou multiplicar por 3. Segunda reação. Qual é a substância que se repete na segunda reação e também na reação global? É o benzeno. O que é que eu quero? Eu quero 1 mol de benzeno no produto. Aqui tem 1 mol de benzeno no reagente. Então o que é que eu tenho que fazer com a segunda reação? Tenho que inverter. Precisa multiplicar por algum número? Não, porque eu quero 1 mol de benzeno e já tem 1 mol de benzeno, então basta inverter. Pessoal, eu vou multiplicar por 3 a primeira reação, inverter a segunda, somar as 2 e chegar na reação global. E tudo que eu fizer com a reação, eu tenho que fazer também com ΔH. É isso que diz a lei de Hess. Tem aluno que pergunta, Alexandre, tem como ser mais rápido? Já que é uma questão do Enem, eu tenho que ser rápido? Tudo bem. Se você só quiser marcar o item, multiplica isso aqui por 3, fica menos 930, troca o sinal, fica mais 780. Se você somar menos 930 com mais 780, dá menos 150. A resposta, na prova amarela, letra B, menos 150. Pronto, vai para outra. Mas eu vou fazer detalhadamente, inclusive é assim que você faria se fosse uma prova de específica aberta. Mas no Enem, multiplica isso aqui por 3, menos 930, troca o sinal do ΔH, já que você vai inverter a reação, você troca o sinal do ΔH, mais 780, menos 930, mais 780, menos 150, letra B. Mas vamos nós. Primeira reação, vou multiplicá-la por 3. Então vamos lá, multiplicando por 3 a primeira reação. 3 mols de acetileno, 5 meios vezes 3 dá 15 meios de O2, produzindo 6 mols de CO2
3 mols de água. Se você multiplicar a reação por 3, o ΔH também triplica. Menos 930 quilocalorias. Você não pode mais colocar por mol, porque não é mais para 1 mol de acetileno, é para 3 mols. Segunda reação, eu vou apenas invertê-la. O que era produto vira reagente, o que era reagente vira produto. 6 mols de CO2, 3 mols de água, produzindo benzeno, C6H6, mais 15,5 de O2. O ΔH, quando eu inverto a reação, eu troco o sinal dele, mais 780 quilocalorias. Eu agora vou somar as duas reações. Na hora de somar as duas reações, eu posso cancelar o que se repete de um lado e do outro. Por exemplo, 3 mols de água líquida nos reagentes, com 3 mols de água líquida nos produtos. 15,5 de O2 gasoso nos reagentes, com 15,5 de O2 gasoso nos produtos. Tem mais alguma coisa para simplificar ou cancelar? Tem. 6 mols de CO2 nos produtos, com 6 mols de CO2 nos reagentes. Não tem mais nada, nem para cancelar, nem para simplificar. Foi que sobrou 3 mols de C2H2, que é o acetileno, ou etino, produzindo benzeno. Chegamos ou não chegamos na equação global que a gente queria? Sim. Isso é uma prova que tudo que você propôs está correto. Se você tivesse somado as reações e não tivesse chegado na reação global, significaria que você teria cometido um erro. Era para multiplicar por 3, você multiplicou por 30. Era para inverter, você manteve e multiplicou por 20, alguma coisa desse tipo. Aí é lógico que não chegaria na equação global. Se chegou na equação global, é como se fosse a prova dos 9. Com certeza, a sua questão está sendo resolvida corretamente. E o que é que diz a lei de Hess? Que quando você somar as reações, você deve somar também os seus respectivos ΔHs. Quanto é menos 930 mais 780. Somando menos 930 mais 780, nós vamos encontrar menos 150 quilocalorias, ok? Então, é uma reação exotérmica, ΔH negativo, é uma reação exotérmica, e o ΔH dessa reação de trimerização do acetileno produzindo benzeno é menos 150 quilocalorias na prova amarela, letra B de bola. Então, existem 3 métodos para calcular o ΔH em uma reação. Primeiro, nós acabamos de treinar. Lei de Hess. Qual é o outro? É quando ele dá os calores de formação dos produtos e dos reagentes. Aí o ΔH é a soma dos calores de formação dos produtos menos a soma dos calores de formação dos reagentes. E um terceiro método, ao longo das provas do Enem, nós vamos encontrar cada um dos 3 métodos, então fique tranquilo que você vai ver também a resolução de questões onde a gente vai calcular o ΔH através do calor de formação e também através do terceiro método, que é a energia de ligação. Ele dá o valor de cada ligação, de cada componente dos reagentes e de cada produto. E aí você vai quebrar as ligações dos reagentes, formar as ligações dos produtos e através das energias de ligação você vai conseguir calcular o ΔH. Então existem 3 métodos para calcular o ΔH. Um dos mais frequentes em provas é exatamente lei de Hess. Questão resolvida, item B de bola.